Olá, meu nome é Thaís Machado e hoje eu vim apresentar meu PCC, Prática como Componente Curricular, da disciplina História da Educação. Vamos lá? Bom, a ligação da história com a pedagogia, ela é muito direta, de forma que a educação de uma forma geral, né, depende muito de um contexto em que a sociedade está inserida. Então, tanto a pedagogia quanto a educação em si, ela se transforma nessa linha do tempo que nós temos imaginária, né? Onde cada sociedade, cada momento vai nos trazer um modelo educacional. E aí a gente começa pela antiguidade, onde o que vem à nossa mente quando a gente fala é nessa era clássica, nessa era antiga, são as ágoras, os grandes pensadores, a filosofia, essa troca de conhecimento que era permitida, que era desenvolvida nas ágoras, nas praças públicas. Então havia um constante diálogo, havia uma frequente troca de conhecimento, troca de saberes. Então ela é muito marcada, a antiguidade é muito marcada por isso, né? E a gente encontra ainda hoje alguns resquícios ainda sobre isso na metodologia ativa, onde há essa troca de conhecimentos, troca de saberes, esse diálogo, ele permeia essa metodologia. Então, saindo já da era antiga, a gente consegue chegar já na era medieval, na Idade Média, onde a gente encontra também um modelo educacional um pouco diferente, onde Deus era o centro do universo, ele era o centro da aprendizagem, e aí a gente encontra um grande nome, Agostinho de Hipona, onde ele teve foi um fator determinante para a educação da época. Ele acreditava que a aprendizagem era graças a Deus, a aprendizagem era por meio de Deus. Então ele já via essa relação de mestre e discípulo, a educação se dava dessa forma, em formato mestre e discípulo. Então se acreditavam que os professores, os docentes, eles eram como guias para a salvação. Eles guiavam os indivíduos para a salvação, no caso os alunos, para a salvação, além do conteúdo das áreas do conhecimento que eram aplicados naquela época. Então, tinha muito o embasamento teológico em cima da educação. Não era a educação de uma forma laica, o Estado estava completamente ligado ao clero, então tinha uma referência muito forte de Deus perante todos os saberes, diante e sobre todos os saberes. Então aí a gente está passando pela era medieval, chegando até a era moderna, onde tem como marco o Renascimento. E o Renascimento pega desde essa baixa Idade Média até o início da Idade Moderna, da Era Moderna, onde foi um movimento grandioso para aquele momento, foi um movimento grandioso para aquele de significado para aquele contexto, né? E onde se quebraram, houveram rupturas de pensamentos, houveram questionamentos, se abriu oportunidades para se questionar e foram levados em consideração esses questionamentos. E aí Deus começa a ter um outro papel perante a sociedade. Não é que ele vá perder o seu valor, mas começa a ter um racionalismo religioso, né? Colocando o aprendizado como uma forma de se chegar mais próximo de Deus, onde era necessário obter maior conhecimento e trocar maior conhecimento para que chegasse mais próximo de Deus. Então Deus começa a ser visto de uma outra forma nesse momento mais moderno da nossa sociedade como um todo. A família também começa a ser vista de uma outra forma, com uma valorização maior, tendo em vista que ela é responsável também nesse processo de desenvolvimento do indivíduo para levá-lo à sociedade, para que ele esteja pronto para uma sociedade. Então temos o fator familiar, que é um elemento fundamental e marcante
na época do Renascimento e na época moderna, na era moderna. E temos também as escolas, onde o governo atua mais diretamente, criando ambientes que a gente já tem como escola, né? São ambientes onde a gente consegue ter essa troca de conhecimento. Então, o governo ele começa a atuar de uma forma mais significativa para esse ambiente, criando esse ambiente governamental criado pelo governo para isso, com esse foco de levar conhecimento. E a educação, em contrapartida com a era medieval, nesse momento moderno, ela já é retirada um pouco da elite, ela não faz parte só da elite, ela não é destinada só à elite, ela também vem para outras classes sociais, então ela começa a ter uma popularização maior, e aí aumenta-se a leitura, o estudo, para que fosse feita a leitura bíblica também, de uma forma mais abrangente e livremente. Então a população começa a ter mais acesso à educação de fato, saindo mais da elite e expandindo esses conhecimentos. Temos o modelo pedagógico dos jesuítas nesse contexto, né, onde eles tinham o foco, o objetivo de catequizar os povos, mas eles possuíam algo de muito precioso para nós do Ocidente, que era o material, foi o primeiro manual pedagógico, onde eles tinham não só o conteúdo que seria aplicado, mas de uma forma prática de como o docente iria aplicar esse conteúdo de forma bem detalhada. Então é algo que realmente marcou esse período e essa forma pedagógica que foi aplicada nesse contexto da era moderna. E nós podemos estar relacionando, por exemplo, ao Colégio Salesiano de Santa Teresa, que é um colégio da contemporaneidade, mas que traz marcos muito significativos dessa era moderna, desse período jesuítico. Então nós vimos que a proposta educacional desse Colégio Salesiano de Santa Teresa, por exemplo, que é de tradição religiosa, é um modelo tradicional, ele tem como principal função o pastoreio, né? Ele tem uma educação pastoral, então ele não só entrega o conteúdo, ele não só trabalha o conteúdo programático, mas também a questão da fé. Eles têm grande base no evangelho, então eles trabalham a questão espiritual e a questão conteudista. Então é um marco ainda numa escola contemporânea, mas com características dessa época jesuítica. Chegamos então na contemporaneidade, na era contemporânea, que é a era que nós fazemos parte, que nós vivemos nos dias atuais, e ela teve um grande marco, esse início da contemporaneidade teve um grande marco com as revoluções, que foram as revoluções do século XVIII, Revolução Industrial Inglesa, Revolução Francesa e a Revolução Americana. Na Revolução Francesa teve grande ascensão o Iluminismo, que combateu o absolutismo e a religião, de forma a colocar o homem como centro do universo, o antropocentrismo que a gente conhece. Bom, e dessa forma o Iluminismo também chegou a Portugal, que aí sim a gente começa a estreitar essa relação mundo com relação Brasil e chega muito próximo de nós, de atinge diretamente o nosso modelo educacional, que é justamente quando o Iluminismo atinge Portugal, porque o rei, para não perder o seu reinado, ele acaba adaptando o seu governo aos ideais iluministas através de Pombal, e Pombal é totalmente contra os jesuítas e expulsa-os de Portugal e também de suas colônias. E aí entra o Brasil como colônia de Portugal, onde os jesuítas são expulsos e há necessidade de se fazer uma reforma educacional que antes era amparada pela metodologia dos jesuítas. Então a gente começa a ter mais uma transformação no modelo educacional, que antes era o modelo jesuíta, e agora a gente começa a ter que pensar em uma nova forma de
estar levando esse aprendizado à população, à sociedade. Esse modelo que foi criado, foi instaurado aqui no Brasil, na verdade ele não tinha uma metodologia e ele tinha algumas características, como educação laica, ele também era ensinado, o conteúdo era ensinado somente em português, até mesmo para os índios, então teve um contraste tremendo do modelo jesuíta para esse modelo pombalino, dessa era pombalina. E aí tudo volta a se transformar, a tomar um novo rumo e, vamos dizer assim, revolucionar no Brasil, no sentido Brasil, como nação, com a vinda da família real portuguesa. E com isso houve a modernização da educação no nosso território, no território nacional, com a vinda da família real portuguesa para cá. Nós tivemos criações de escolas, criações de biblioteca, que depois veio a ser a Biblioteca Nacional. Então, nesse período joanino, nós tivemos muitos crescimentos e modernização da educação aqui no nosso país. Ainda dentro desse contexto de revolução, nós chegamos à denominada Era da Informação, que foi impulsionada pela tecnologia até chegarmos no mundo contemporâneo que nós temos hoje. E por ali nós passamos aqui no Brasil por vários períodos, dentre eles o período de Vargas, que foi um boom da era da Revolução Industrial, né? E chegou até nós, tivemos esse abalo e foi de grande valia. E tivemos também, depois disso, logo após, tivemos o regime militar, que também ocasionou em escolas, criação de escolas militares, e hoje nós temos ainda escolas militares no nosso país, e essas escolas ainda têm características muito marcantes desse período do regime militar. Então nós temos aqui no Rio de Janeiro o Colégio Militar, onde tem o embasamento pedagógico voltado para características dessa era do militarismo, dessa época do militarismo, onde prezam a disciplina, onde prezam o cuidado com o corpo, o cuidado com a saúde, com a atividade física, com o esporte, a relação de hierarquia. Então, ainda são características dessa época do regime militar e que estão presentes no nosso mundo contemporâneo, na era contemporânea. Nós temos, então, no período do regime militar, diversos elementos que foram marcantes desse período. Tivemos alguns programas, como o Mobral, que veio para querer erradicar com o analfabetismo no Brasil. Então, foi um dos programas criados nessa era militar. Tivemos também, que foi de grande marco para esse período de educação, que foi a inclusão da disciplina de moral e cívica, como disciplina curricular. Então, nós tivemos alguns programas que foram criados dentro desse contexto de regime militar aqui no Brasil. E então chegamos, finalmente, à Constituição de 1988, onde a escola acaba sendo um direito de todos e um dever do Estado e da família. Há uma popularização maior, onde busca-se a permanência, o acesso e a permanência da sociedade como um todo na escola, onde tem a liberdade do ensino e aprendizagem. Então a gente encontra algumas transformações também nessa Constituição, a partir da Constituição de 1988, já tendo findado essa era militar. E o artigo 206 prevê gratuidade para a escola pública. Em 2018 surge a BNCC, Base Nacional Curricular Comum, onde ela obriga que sejam colocados em todas as redes do país, tanto privada quanto pública, os ensinos que vão ser ali aplicados de cada ano escolar. Então ali começa a ter um norteamento do que vai ser passado, do que vai ser ensinado nesse momento de aprendizagem em cada ano escolar. Bom, vou ficando por aqui com o meu trabalho. Agradeço a oportunidade
de estar aprendendo, estudando, buscando, conhecendo novas áreas, né, de saberes, tendo um novo conhecimento, novos conceitos, outras formas de estar vendo a nossa história, de estar estudando a nossa história. Agradeço a oportunidade e até a próxima!